Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui no Jardim Helena. E hoje, irmãos, eu entrei de pé, viu? Que a última vez que eu entrei aqui, eu entrei de joelhos. Eu não sei se vocês lembram, mas o irmão me lembrou ali na porta, quando eu cheguei. Graças a Deus, irmãos, nós estávamos passando um momento difícil, com problema no joelho, mas agora ele está bom, viu? Graças a Deus. Então, estou feliz de estar aqui com os irmãos, feliz de poder estar cooperando com o pastor Ivan, com a minha sobrinha, a minha doutora, e sua família, e com os irmãos aqui em Jardim Helena. É verdade, irmãos, que pastor Ivan é um longo conhecido da nossa família. Eu conheci Ivan, irmãos, ainda bem menino, mas eu também era jovem, viu? O pai dele que era mais velho que eu. Somos muito amigos, eu com o pai dele, o nosso irmão Jacinto, e Deus tem abençoado o pastor Ivan, Deus tem abençoado essa família, e é uma honra e uma alegria poder estar aqui e ver o que Deus está fazendo neste lugar. Graças a Deus. Deus continue te abençoando, pastor Ivan, todo o seu ministério, que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Meus irmãos, eu quero trazer também a saudação dos nossos irmãos ali da Lapa. Nós estamos, pela misericórdia de Deus, completando agora até o final do ano, se Deus permitir, vamos para 12 anos na Lapa. Passamos por aqui, do lado aqui, em Itaim, ficamos aqui quase 11 anos, e a gente não percebe, mas o tempo passa, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor, glória a Deus. Eu quero vos convidar para uma leitura na palavra de Deus, no Salmo de número 37, um versículo apenas, irmãos, desse Salmo, o versículo de número 5 desse Salmo, que nos diz assim, já está na tela, né? E os irmãos eu creio que já encontraram também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. Queridos irmãos, este Salmo 37 é, irmãos, um salmo de Davi. Davi escreve este salmo já, irmãos, na sua velhice. Davi, ele, irmãos, analisando o que Deus havia feito na sua vida, ele então escreve esse salmo. É um salmo de confiança. Ele, tanto é verdade que no versículo 25 desse salmo, ele disse: fui moço e agora sou velho, nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. É na verdade uma narrativa da experiência de alguém que escolheu viver na total dependência e confiança em Deus. Glória a Deus. Além, irmãos, da beleza desse salmo, quando nós lemos esse salmo na sua íntegra, nós vamos ver, irmãos, a beleza desse salmo. O seu ensinamento, ele é vital para o nosso bem-estar. Somente com uma ativa confiança em Deus, expressa pelas escolhas feitas em todos os nossos dias de nosso viver cotidiano, é que podemos sentir os muitos benefícios
de um relacionamento pessoal com o Senhor. Davi expressa isso. E eu fiquei, irmãos, pensando nesta Santa Ceia. Ontem, quando cheguei de São Miguel, fui ler um pouco e fiquei pensando exatamente no que Deus poderia trazer a nós. E eu me lembrei desse texto e eu gostaria então de meditar convosco sobre a confiança. Como nós podemos ser beneficiados por Deus quando nós dependemos totalmente de Deus, quando nós, irmãos, colocamos toda a nossa esperança e confiança nas mãos do Senhor, que tudo pode fazer. Glória a Deus. Então, irmãos, alguns fatos a ser destacados nesse salmo. Primeiro, quando nós entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor, confiando no Senhor, nós sempre vamos descobrir que Ele faz muito mais e muito melhor do que nós podemos imaginar. Glória a Deus. O segundo pensamento é que Deus não faz nada sem um propósito sublime. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele nos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E quando Paulo fala todas as coisas, são todas as coisas, irmãos. O dia, aleluia, do sorriso largo e o dia do choro, o dia em que todas as coisas vão bem, mas os dias em que nós temos que descer no vale. Mas em todas as coisas, diz Paulo, nós somos mais do que vencedores, aleluia, por Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Então, irmãos, o que nós podemos entender é que a confiança é, na verdade, um modo de vida. A confiança, irmãos, é um modo de viver que nós escolhemos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E essa entrega, ela precisa, irmãos, ser uma entrega total. Sem dúvida alguma que Deus vai cuidar da nossa história. Glória ao Senhor. Irmãos, muitas vezes passamos por algumas dificuldades, porque nós entregamos as coisas nas mãos do Senhor, e há momentos que parece que a gente tem muita pressa, e aí a gente toma da mão do Senhor de novo, diz: Senhor, me dá aqui, deixa eu resolver, Senhor. E aí, irmãos, nós tomamos as coisas das mãos do Senhor, e não dependemos dEle, e aí nós vamos, e o resultado não é bom. Mas quando nós entregamos o nosso caminho na mão do Senhor, e confiamos nele, irmãos, aleluia, Deus é aquele quem vai cuidar de todos os detalhes. Glória ao Senhor. Eu cito um texto, irmãos, de alguém que um dia resolveu colocar a sua vida totalmente na mão do Senhor. E eu vou falar para vocês de 3 jovens, lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18, nós vamos encontrar, aleluia, 3 jovens, chamado Misael, Azarias, irmãos, Misael, Ananias e Azarias, irmãos, e eles entregaram a sua vida na mão do Senhor. Lá no Egito trocaram o seu nome e chamaram de Mesaque, irmãos, Abednego, aleluia, e irmãos, chamaram aquele moço por outros nomes, trocaram os nomes deles. Mas escuta, quando aqueles moços foram, irmãos, testados perante Deus, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego, agora, irmãos, eles são testados, e o rei faz uma estátua
para que todos aqueles que estavam no seu reinado adorassem ao Deus que ele havia levantado. E diz a Bíblia que aqueles 3 moços, eles, quando a banda tocou, quando o povo todo se ajoelhou e se olhava lá distante, via que tinha 3 moços de pé. Aquelas pessoas que tinham no seu coração a maldade de fazer alguma coisa contra aqueles moços, porque sabiam que eles serviam a um Deus diferente. Eles agora procuram o rei, conta a história para ele, e Nabucodonosor então chama aqueles moços e faz uma pergunta para eles, e diz para eles: é de propósito que vocês não dobraram os joelhos? É propósito do vosso coração em não adorar a estátua que eu levantei? E aí eles respondem nesse texto que eu acabo de ler: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Eles disseram: o nosso Deus pode, o nosso Deus tem condição de nos livrar e nos livrar da tua mão. Mas veja a confiança, isso é confiança. Mas se não, esse se não, ele está dizendo: se Deus não nos livrar, se Deus não nos livrar da fornalha e da tua mão, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Confiança. E os irmãos conhecem a história. Aqueles moços foram lançados na fornalha. A Bíblia diz que aquelas pessoas que os levaram à fornalha morreram à porta da fornalha. Mas aqueles 3 moços, quando caíram amarrados, diz a Bíblia que eles foram amarrados com as suas capas, com as suas roupas. E o único lugar na Bíblia que diz que a pessoa, irmãos, carregava chapéu. Foi ali que diz que até com seus chapéus eles foram lançados dentro da fornalha e amarrado. Mas quando eles caíram lá, o fogo queimou apenas as amarras, e eles, irmãos, começaram a andar. E o rei está olhando e está dizendo: não foram 3 que nós lançamos lá? Foram, mas eu estou vendo 4, e o quarto tem aparência do Filho dos deuses. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que tiram aquele moço de lá, irmãos, e nem cheiro de fumaça tinha neles. Sabe por quê? Eles decidiram confiar em Deus. Então o desafio nesta manhã para mim e para você: lance o teu cuidado no Senhor, e Ele cuidará de todas as coisas. Aleluia. Essa confiança, irmãos, ela gera convicção. Eles disseram: eu sei que Deus pode, mas se Ele não quiser, o que Ele fizer está bom. Aleluia. E então eu quero lhe dizer nesta manhã: talvez Deus não lhe dê tudo o que você quer, mas Ele vai dar tudo o que você necessita. Ele vai cuidar, aleluia, de todos os detalhes da tua vida, se você resolver e depositar no Senhor toda a sua confiança. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que essa confiança, ela gera paz no nosso interior. Os versículos 21 e 23 de Daniel diz, irmãos, que eles estão caminhando para a fornalha, glória a Deus, mas caminhando em paz. Os homens estão levando eles para a fornalha, mas eles estão tranquilos. No coração deles, eles diziam: Deus pode, Deus tem poder, e Deus vai surpreender.
Aleluia. O Deus que nós servimos é um Deus que nos faz surpresas. O Deus que nós servimos é um Deus, irmãos, que nos surpreende. Aleluia. Nesta manhã, aleluia, receba de Deus confiança, receba de Deus nesta manhã porção dobrada da graça dele sobre a tua vida, e coloque a tua confiança, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, lance sobre ele todo as tuas necessidades, aleluia, e as tuas queixas, e confia que o Senhor pode fazer todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Quando nós confiamos no Senhor, nós temos paz. Essa confiança faz-nos deleitar no Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O Salmo 37, o versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Sabe o que é deleitar? É ter alegria no Senhor, é lançar a tua confiança no Senhor e, irmãos, servir a Ele com alegria. Aleluia, é colocar nas mãos do Senhor e descansar. Aleluia, eu sei que Deus está fazendo, eu sei que Deus está cuidando, eu sei que Deus está no controle. É fazer como a sunamita, o menino está morto lá na cama, ela passa pelo marido, ele pergunta: vai tudo bem? Ela está tudo bem. Onde é que você está indo? Eu estou indo falar com o profeta. Por quê? Não é lua nova, por que você vai fazer? Não é dia de festa, fica tranquilo, está tudo bem. O menino está morto lá na cama. Ela chega lá perto do profeta, o profeta pergunta para ela: vai tudo bem? Ela diz: tudo vai bem. Aquela mulher tinha uma confiança: o Deus que me deu o menino é o Deus que vai curá-lo, o Deus que me deu o menino é o Deus que vai ressuscitá-lo, e eu vou a quem? Aleluia, tem palavra de Deus para a minha vida, porque se foi ele que profetizou e o menino viveu, é ele quem vai profetizar e o menino vai ressuscitar. Aleluia, nesta manhã descanse no Senhor, aleluia, deleite-te no Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus. A sunamita creu, a sunamita, aleluia, acreditou, a sunamita confiou, a sunamita não titubeou, irmãos, e alcançou a promessa, aleluia. O seu filho foi ressuscitado, aleluia, glória a Deus. Essa confiança faz-nos deleitar no Senhor. Deus satisfará todos os desejos do teu coração, todos os teus sonhos. Não pare de sonhar, mas fique acordado, aleluia, porque Deus vai realizar todos os teus sonhos, aleluia. Deus vai fazer o impossível acontecer. Glória a Deus. Pode sonhar, aleluia, pode sonhar, aleluia, mas sonhe com convicção, sonhe com propósito. Diga: Senhor, o Senhor pode. O meu sonho parece ser impossível, o meu sonho parece ser grande demais para algumas pessoas, mas o Senhor pode, e eu estou me deleitando no Senhor, eu estou descansando, porque eu sei que o Senhor pode. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus pode, aleluia, realizar sonhos aqui nesta manhã, aleluia. Ana confiou no Senhor e abraçou Samuel, aleluia. Abraão confiou no Senhor e depois de 25 anos abraçou Isaque. A sunamita confiou e teve seu filho de volta. Jairo creu e pôde
de ver a sua filha ressuscitar. O que é que você precisa que Deus ressuscite aqui nesta noite, nesta manhã? Aleluia, coloque diante dele a tua confiança e diga para ele: eu sei que o Senhor pode. Aramande Comanaias. Se você crê que o Senhor pode mudar a história, glorifique o nome dele aqui nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Essa confiança, irmãos, ela nos mantém de pé. Aleluia, glória a Deus. Esta confiança nos mantém de pé. Aleluia, o Salmo, glória a Deus, 118. Aleluia, nos diz assim nos versículos 13 e 14: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Aleluia, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. A mão direita, a destra do Senhor faz proezas. Aleluia, glória a Deus. E é o profeta Isaías 41:13 que diz assim: porque eu, o Senhor, aleluia, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. É Ele quem vai segurar a tua mão, é Ele quem vai lhe ajudar, é Ele quem vai pegar a tua mão direita e vai te dizer nesta manhã: não temas, eu te ajudo. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Eu te tomo pela tua mão direita, ande mais, e te digo: não temas, eu te ajudo, diz o Senhor nesta manhã.
Sinta a mão dele tocando em você. Sinta a proteção de Deus na tua vida nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. É Ele quem vai estender a mão para mim. É Ele quem vai estender a mão para você aqui nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. E esta confiança nos faz cada dia ser sustentado por Deus. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 37 mesmo, e o versículo 17 diz: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta os justos. Minha irmã, meu irmão, você está sustentado pelas potentes mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele te disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Queridos irmãos, esta confiança, ela gera testemunho. O que é isso, pastor? É que se você confiar no Senhor, eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua história, não sei nem se você tem problema, aleluia, oxalá que você não tenha nenhum, mas se você tiver, eu quero lhe dizer nesta manhã, aleluia, a confiança em Deus, ela gera testemunho. Porque aqui Davi disse: eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado. Nunca vi um justo desamparado. Irmã, irmão, tenha certeza que Deus nunca vai te deixar. A única razão para Deus nos deixar é se nós deixarmos o Senhor. Se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Mas se você estiver com o Senhor, Ele nunca vai te deixar. Glória a Deus. Ele fez uma promessa para Jacó, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, e os irmãos conhecem a história bíblica, o livro do Gênesis registra isso, e ele, irmãos, quando Jacó está fugindo, e ele andando pelo deserto errante, ele para em um lugar, e ali ele deita e passa a noite naquele lugar, e o seu travesseiro era uma pedra, e ele estava dormindo, mas naquela pedra, ele pôde ter uma visão de Deus, e Deus mostrou para ele, quando ele viu aqueles anjos subindo e descendo aquela escada, que tocava ao céu, Jacó pôde entender a presença de Deus ali, e Deus disse para ele: olha, eu não vou te deixar, eu vou te levar, e vou trazer você de volta, e eu só vou te deixar, quando eu tiver cumprido tudo que eu prometi na sua vida. Glória a Deus. E a história de Jacó não é pequena, irmãos. Às vezes a gente pensa que Deus vai andar conosco e a gente não vai ter luta. Tem até um evangelho que se prega por aí, que você aceitou Jesus, você não sofre mais, você não é mais doente, você não tem enfermidade, o bolso está sempre cheio de dinheiro, a conta no banco está boa, a casa é boa, o carro é zero. Irmãos, e não é bem assim, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom
bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, às vezes as pessoas pensam que ser cristão é estar livre de problema e de dificuldade. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu vou estar com você. Se você passar pelas águas, eu passarei contigo, mas você vai passar pelas águas. Se você passar pelos rios, se você passar pelos rios, as águas não te submergirão, mas você vai passar pelo rio. Se você passar pela chama, a chama não vai arder por sobre você, mas você vai passar pela chama. Os 3 moços entrou dentro da fornalha, e na fornalha Deus deu vitória. Então, irmãos, a presença de Deus é que nos garante a vitória. Não estamos isentos de problema, mas no problema Deus caminha conosco e segura a nossa mão e diz: não temas, eu te ajudo. Então não reclame: mas eu sirvo a Deus, eu sou fiel, por que está acontecendo isso comigo? Deus sabe de todas as coisas. Jacó partiu, irmãos. Para começar, ele chegou lá, gostou de uma moça. E aí, irmãos, o pai dela disse: trabalha 7 anos para mim que eu te dou ela. Ele trabalhou 7. Quando ele foi receber a noiva, ele recebeu uma outra. E aí, irmãos, ele trabalhou mais 7 para conseguir a noiva que ele queria. O gado dele começou, irmãos, a crescer, e ele começou a enriquecer. E aí o sogro começou a trocar, e foi inventando, irmãos, tudo que ele podia fazer para acabar com a vida de Jacó, ele fazia. Jacó passava para o problema, mas lá na frente, irmãos, a vitória era de Jacó. Glória a Deus, aleluia. Quando Jacó volta, está voltando, porque Deus apareceu para ele e mandou ele voltar. Ele está voltando, foi perseguido até no meio do caminho, mas no meio do caminho foi feito um acordo, e a partir daí o Labão, o tribuloso, saiu da vida dele, mas ele ainda tinha uma luta para vencer. E a Bíblia diz que ele passa no Val do Jaboque, era a última luta dele para ele vencer. E quando ele chega no Val do Jaboque, Deus pergunta para ele: qual é o seu nome? Deus não sabia, não tinha falado com ele lá na escada, lá atrás na pedra, mas Deus queria saber quem era ele. E ele disse: eu sou Jacó. Eu enganei, eu suplantei, a minha vida foi uma vida toda de engano. Eu sou Jacó. E o Senhor disse para ele: então a partir de hoje, o teu nome não é mais Jacó. Tocou na juntura da coxa dele, ele mancou para o resto da vida, mas o Senhor disse: a partir de hoje, o teu nome é Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Aleluia. Ele sai, irmãos, encontra com Esaú, aonde haveria choro, briga, onde haveria, irmãos, guerra, briga, talvez até sangue, até morte. Encontrou abraço, choro e perdão. Aleluia. E Deus estava dizendo para ele: eu não vou te deixar enquanto eu não houver cumprido tudo que eu estou prometendo na tua vida. Teve luta, teve dificuldade, teve problema, mas Jacó saiu vitorioso e saiu com um novo nome. Aleluia. Ele saiu com o nome de Israel. Aleluia. Um homem crente, um homem renovado, um homem experiente na presença do Senhor. É o que eu quero te dizer aqui nesta manhã. Aleluia. Sejamos fiéis a Ele. Aleluia. Ele está no controle de tudo e tudo fará. Aleluia, glória a Deus. O testemunho desses 3 moços foi tão grande, irmãos, que o rei Nabucodonosor soltou uma ordem e disse assim, aleluia, Nabucodonosor, 28 e 29 de Daniel, falou, do capítulo 3, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar ao Deus algum, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas seja feito um monturo. Olha aqui, irmãos, o que o rei de Israel está dizendo.
O rei Nabucodonosor está dizendo: porquanto não há outro Deus que possa livrar, ao testemunho, como este. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Sejamos fiéis, aleluia, e confiamos nele. Ele está no controle de tudo e tudo fará. Viveremos para ele, entregaremos tudo a ele, sabendo do seu cuidado e do seu amor. Aleluia, glória a Deus. Paulo entendeu que nada o impediria de obedecer a Deus, em tudo, servi-lo sem reserva, com confiança, aleluia, e acima de tudo, ele não seria envergonhado pela decisão que ele havia tomado. Eu quero te dizer, se você resolver lançar sobre o Senhor toda a vossa confiança, aleluia, glória a Deus, o Senhor cuidará de todas as coisas, ele cuidará de todos os detalhes, e você não será envergonhado. Glória a Deus, nós não seremos envergonhados, porque o Senhor é aquele que faz, aleluia, todas as coisas. Deleita-te também no Senhor, aleluia, e ele concederá o desejo do seu coração. Aleluia, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração nesta manhã. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, que Deus os abençoe. Confia no Senhor, aleluia, lance os seus cuidados na mão do Senhor, Ele pode cuidar de todas as coisas. Ainda dá para eu cantar um hino? Glória a Deus, glória ao Senhor. Eu não sei se vocês têm, eu comecei esse hino, aleluia, eu comecei esse hino no meio da mensagem, mas eu quero deixar ele para o final. Glória a Deus. Se vocês conhecerem, puderem tocar esse hino para mim, não pare. Aleluia, primavera, glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Só um momentinho aqui, irmãos, estou pegando a letra. Posso confiar na tela? Glória a Deus, aleluia. Não pare de sonhar, mas fique acordado, que Deus indicará o seu caminho, o seu caminho. Tua vontade tem que estar nas nuvens, mas os teus pés firmados no chão, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa para vencer, fará você voar ao encontro desse Deus. E a vida deste sonho está na fé que move os montes, e o grão de mostarda virá a ser árvore gigante, gigante. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos.
o seu caminho, o seu caminho. Tua vontade tem que estar nas nuvens, mas os teus pés firmados no chão, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa para vencer, fará você voar ao encontro desse Deus. E a vida deste sonho está na fé que move os montes. E o grão de mostarda virá ser árvore gigante, gigante. E Deus pode nos dar, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode estar aqui nesta manhã. O diabo pode nos tirar apenas, mas jamais tirará a nossa primavera. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa Olha para o teu irmão e diga: Deus pode, e Ele vai fazer.